Novos ataques russos na Ucrânia mataram pelo menos 6 pessoas e feriram 15 na madrugada de quarta-feira. 4 pessoas morreram na região de Kherson, poucos dias antes das negociações de cessar-fogo entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin. O governador de Kherson informou que os ataques atingiram e danificaram áreas residenciais e infraestruturas, incluindo um edifício alto, 5 habitações, uma torre de telecomunicações e vários veículos. Na região de Donetsk, outras 2 pessoas morreram e 10 ficaram feridas. Moscou terá lançado pelo menos 49 drones do tipo Shahed durante a noite, com as defesas aéreas ucranianas a terem interceptado 32. Entretanto, drones ucranianos atingiram uma estação de bombeamento de petróleo na região russa de Bryansk, originando um incêndio. Ataques que ocorreram no momento em que Trump e Putin se preparam para uma reunião no Alasca na sexta-feira, como parte dos esforços de mediação dos Estados Unidos. Volodymyr Zelensky chegou a Berlim na quarta-feira para se juntar ao chanceler alemão Friedrich Merz numa chamada virtual entre os líderes europeus e o presidente dos Estados Unidos. O chanceler alemão convocou uma série de reuniões virtuais antes da cimeira entre Vladimir Putin e Donald Trump, que acontece na sexta-feira no Alasca, depois do líder ucraniano e os representantes europeus terem sido afastados do encontro. As reuniões pretendem influenciar as negociações entre a Rússia e os Estados Unidos para a paz na Ucrânia e garantir que o presidente norte-americano compreenda o que está em jogo para o país e para o continente europeu. O tufão Podul chegou a Taiwan esta quarta-feira com chuvas torrenciais e ventos de até 191 km por hora. O governo colocou tropas no condado de Hualien, na costa leste, com a missão de ajudar a transferir os residentes para abrigos de emergência. Mais de 5.500 habitantes foram retirados de casa mesmo antes do temporal. Uma pessoa está desaparecida e há registro de 33 feridos. Cerca de 400 voos domésticos e internacionais sofreram atrasos ou foram cancelados. As autoridades encerraram escolas e estabelecimentos públicos, incluindo nas metrópoles de Kaohsiung e Tainan, no sul. Na capital, Taipei, a norte, houve ventos fortes, mas sem danos significativos. As tempestades tropicais são frequentes em Taiwan de julho a outubro. Podul é o 11º tufão na ilha este ano. Estava já a deslocar-se para o oeste e deve chegar à China na madrugada de quinta-feira. 2 navios chineses colidiram na perseguição a uma embarcação de patrulha das Filipinas no mar do sul da China. Nada foi dito sobre possíveis feridos. O embate aconteceu junto ao atol de Scarborough, cuja soberania é disputada pelos 2 países. O governo das Filipinas acusa a China de manobras perigosas e de colocar em perigo civis. Segundo Manila, os navios chineses usaram canhões de água contra os guarda-costeiros filipinos que distribuíam ajuda a pescadores na região. O presidente filipino, que tem reforçado a aliança com os Estados Unidos, garante a manutenção das patrulhas nesta área para defender os direitos soberanos do país. Quanto à China, diz que tomou as medidas necessárias de acordo com a lei, incluindo o bloqueio e afastamento das embarcações filipinas. Em 2012, a China tomou o atol de Scarborough, então sob controlo de Manila. A polícia judiciária deteve na segunda-feira um casal alemão que se encontrava na posse de 263 quilos de cocaína. A detenção foi feita em alto mar numa operação conjunta entre a PJ, Marinha e Força Aérea Portuguesas e outras autoridades internacionais. A embarcação, com 14 metros de comprimento, vinha da América Latina e tinha como destino o norte da Europa. O casal, um homem de 58 anos e uma mulher de 66, já estava referenciado por tráfico de droga na Alemanha. Esta operação, chamada de Albus, faz parte do combate ao tráfico de estupefacientes por via marítima. Em Volos, na Grécia, a população saiu à rua para se manifestar contra a chegada de um navio de cruzeiro cheio de turistas, maioritariamente israelitas. Este navio de cruzeiro tem sido alvo de protestos nos portos gregos nas últimas semanas contra os ataques israelitas em Gaza. Os manifestantes exigem o fim do conflito.
Os gregos dizem que os israelitas não são bem-vindos no seu país, uma vez que apoiam direto ou indiretamente os ataques em Gaza. Ao mesmo tempo, as autoridades gregas mantêm medidas de segurança rigorosas nos portos, onde este navio de cruzeiro atraca para que os turistas possam desembarcar sem problemas. Também em voos registaram-se pequenos incidentes na manhã de quarta-feira, quando a polícia de choque impediu os manifestantes de entrarem no porto, disparando produtos químicos. Depois de momentos de tensão, os manifestantes deixaram o porto e continuaram a marcha pró-Palestina nas principais ruas da cidade. O conflito entre Israel e o Hamas começou a 7 de outubro de 2023 e já matou mais de 55 mil palestinianos. Apesar das semelhanças culturais e dos avanços tecnológicos, a diferença de produtividade entre a Europa e os Estados Unidos não só persiste, como está a aumentar. Falámos com David Ochietsky, especialista no mercado das novas tecnologias, que foi recentemente coautor de um relatório que analisa o desenvolvimento económico nos dois lados do Atlântico. Duża część giełdy amerykańskie to są 7 największych spółek związanych z technologią. To ma ogromne przełożenie. Myśmy jako Europa troszeczkę nie wykorzystali tego. Stany dużo lepiej sobie radzą z kryzysami, a właściwie z wychodzeniem z kryzysów i następowało zawsze przyspieszenie u nich w tej produktywności. A principal razão para o fraco desenvolvimento económico é a falta de investimento. Patrząc na dekadę w Europie, kapitał dostępny do takich bardziej ryzykownych inwestycji związanych chociażby z nowymi technologiami był między 5 a 7,5 raza większy w Stanach niż w Europie. No nie da się tylko oszczędzać, zaciskać pasa przez dekadę, to nie jest jedyny sposób, żeby gonić Stany Zjednoczone. As empresas europeias com receitas superiores a 10 milhões de dólares por ano estão a agir de forma semelhante à dos Estados Unidos. O problema está nas mais pequenas. Firmy, które są w przedziale między 1 a 10 miliardów dolarów, mają 3 razy mniejsze szanse na wdrożenie AI skutecznie i wykorzystanie go. A najgorzej jest w przedziale, jeśli chodzi o Europę, między 1 miliardem a 2,5 miliarda. One dużo gorzej sobie z tym radzą, dużo mniej inwestują. O relatório de Mário Draghi sobre o futuro da competitividade europeia diz que a inteligência artificial poderia ser a oportunidade da Europa para reduzir o fosso, mas também aqui a situação não é simples. Z jednej strony 95% pracowników w Europie rozumie korzyści z Gen AI, z drugiej 2/3 boi się o utratę pracy, 3/4 wskazuje na brak dostępnych narzędzi w pełni udostępnionych w firmach do tego, żeby z tego korzystać. Face à crescente concorrência global, a Europa enfrenta o desafio de manter o ritmo da inovação e da digitalização. Para não ficar atrás dos Estados Unidos e da China, terá de investir mais em novas tecnologias. Milhares de migrantes estão reunidos no Santuário de Fátima para a peregrinação internacional de 12 e 13 de agosto. O evento faz parte da Peregrinação Nacional dos Migrantes e Refugiados, o ponto alto da 53ª Semana das Migrações, que começou no dia 10 e termina no domingo. O tema deste ano é Migrantes Missionários da Esperança, título da mensagem do Papa Leão XIV para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que se celebra a 4 e 5 de outubro. O foguetão Ariane 6 foi lançado pela terceira vez na terça-feira, levando um satélite para a órbita para previsão do tempo e monitorização climática. Além de apoiar a missão ambiental da Europa, a nave espacial é também crucial para garantir ao continente acesso independente ao espaço, reduzindo assim a sua dependência da SpaceX de Elon Musk. O Ariane 6 fez o seu voo inaugural em julho do ano passado e foi lançado para uma primeira missão comercial em março deste ano. Com a neta ao colo, Monique desfruta de uma escapadela à beira-mar. Na Bélgica, 8 praias são acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida. Ik wou altijd heel graag ook eens de golven en de zee in. En ik kon dat niet. En toen hebben ze dat uitgevonden. En ik genoot ervan. Ik was ook helemaal nat als ik eruit kwam. En het was heerlijk. En de kleinkinderen genoten er ook van. Want dan zagen ze oma ook eens in het zwembad. A agência Inter lançou o programa Sol e Mar sem preocupações em 2006 para tornar o litoral belga acessível a todos. O fundador insiste em 2 elementos essenciais:
propor infraestruturas e equipamentos adaptados, mas também assistência. There is an accessible environment that's important, with also facilities like beach wheelchairs, but also about a parking place that is accessible and nearby, a tram stop that is accessible nearby. We have changing places, accessible toilets, showers, those things that everyone needs when they go to the beach. But the environment is important, but also the assistance. Se necessário, os assistentes podem colocar os utilizadores no mar e acompanhá-los durante os banhos. We also assist, go with the people that never been to the sea. Inside we go, the yellow thing is like a floating device, and then we assist them, and then we go with the waves a little bit, and it's really fun. O serviço, inteiramente gratuito para os utilizadores, é financiado principalmente pelos municípios. Segundo este vereador da Câmara Municipal de Ostende, a aposta na acessibilidade é também uma forma de atrair turistas. This summer we have 372 unique people who use this feature, this possibility here in Ostend. And as we've seen in the numbers, only 100 are coming from Ostend or Flanders. So the majority is from outside of this city. So I think it's very important for our tourism. Em certas partes da Grécia, Itália e Chipre, os utentes podem usar as passadeiras automáticas Sea-Track, e em França a etiqueta On the Plage classifica as praias acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida.